A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Para quê? Para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje esta memória da Basílica de São Pedro e São Paulo, igrejas históricas, nós recordamos a herança da fé. Uma herança que nos vem de Jesus, mas que vem principalmente daqueles que acolheram, que acreditaram, que foram capazes de dar suas vidas pelo projeto de Jesus. Pedro e Paulo representam todos eles e elas também. Por isso a Basílica, que é dedicada a esses apóstolos, termina sendo como que o símbolo da missão da nossa igreja, no sentido que, a partir da missão do Papa Francisco e de todos os papas, obviamente, nós temos ali o exercício da liderança. E quem é o líder? É aquele que tem a capacidade de influenciar, é aquele que exorta, é aquele que puxa à frente, é aquele que coordena, é aquele que, de certa forma, até se sacrifica mais, mas é aquele que sabe onde está, conhece as suas forças, as suas fraquezas e, principalmente, sabe aonde quer chegar. Não deve ser um covarde, não deve ser alguém que recua, alguém que faz corpo mole, mas alguém como Pedro, Paulo e tantos outros personagens ao longo da história que fez com que a fé pudesse chegar até aqui. A barca sempre vai sofrer tempestades, mas que a nossa fé seja maior do que qualquer tempestade. Como disse, os discípulos, depois que Jesus subiu à barca, tudo acalmou, porque com Jesus nenhuma força tem condições de ser superior. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Esta é a nossa convicção. A barca é a igreja e a igreja é de Jesus. Nós fazemos a igreja. Nós somos instrumentos, remadores, para que essa barca possa fazer todas as travessias necessárias e chegar às suas metas, aos seus objetivos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é